Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quarta-feira, segunda semana da Quaresma. Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versos 17 a 28. O tempo quaresmal é repleto de informações salutares e muito benéficas para que de fato aprendamos como deve ser a missão do Filho de Deus e qual o rumo que devemos tomar em nossas vocações, sejam elas consagradas e celibatárias ou mesmo as vocações leigas. A liturgia de hoje está repleta de informações a quem realmente quer aprender a ser bom cristão e fiel discípulo de Jesus. Notem como uma espécie de prenúncio, o profeta Jeremias, na primeira leitura, nos revela como será a vida e missão do Filho de Deus. O profeta é perseguido, caluniado e fazem maquinações contra ele, a fim de que ele desista de sua missão e pare de exercer o profetismo em Israel. O plano de seus perseguidores é realmente maquiavélico. Seus adversários pretendem conspirar contra ele de forma organizada, fazendo com que muitas pessoas não percebam a maldade tramada contra ele. Não por menos, o salmista de hoje coloca em evidência uma bela oração e pedido de auxílio a Deus contra tipos de maldade e calúnias. Nunca se esqueçam, sempre devemos rezar. Um contexto que ecoa no Evangelho de hoje, quando vemos Jesus seguir em direção ao cumprimento de sua missão como Salvador e Redentor de toda a humanidade. Jesus quer alertar aos seus discípulos mais fiéis como deve ser o término de sua missão e como ele obterá o bom êxito. Contudo, alguns de seus discípulos ainda estão meio que cegos e não querem enxergar o caminho proposto por Jesus. Além disso, ainda parecem estarem surdos às palavras de Jesus. Você consegue escutar o que Jesus diz a você diariamente? De certo modo, São Jerônimo diz que ao anunciar a sua paixão, morte e ressurreição, os discípulos não entendem com clareza que Jesus está avisando-os que muitas pessoas irão tentar dissuadi-lo de completar sua missão. Jesus está avisando todos eles que ele irá sofrer e até morrer, mas depois irá ressuscitar. Ou seja, ao final de tudo, após todo o sofrimento, Jesus vencerá todo tipo de mal, pecado e até mesmo a morte será vencida pela sua fidelidade ao Pai que o enviou como Redentor da humanidade. A respeito da belíssima missão de Jesus, a cegueira é tamanha daqueles discípulos que a mãe de 2 dos seus discípulos não percebe que o pedido que ela faz é algo visando a vida terrena. Ela ainda está pensando que Jesus irá restaurar este mundo e por isso ela pede poder temporal aos seus 2 filhos. Quanta ignorância! Jesus acabou de dizer a todos eles que ele vai morrer neste mundo, tendo em vista ressuscitar para a vida eterna, e mesmo assim não compreenderam com clareza. Jesus é muito claro em relação à figura deste mundo que é passageiro. Veja o que São Paulo escreve aos Coríntios. Ele diz assim: é como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uma citação de 1 Coríntios 2:9. Jesus veio nos resgatar para a vida eterna, a qual nada, absolutamente nada se compara neste mundo. Por isso, Jesus nos ensina que teremos que passar pelo mesmo caminho que ele passou. Reparem bem que Jeremias, na primeira leitura,
evidencia como será a vida de Jesus e também dos cristãos autênticos. Por vezes, os discípulos de Jesus terão que enfrentar muitos perseguidores que se disfarçam, tramam ciladas e atacam os filhos da luz de forma sorrateira, matreira, ardilosa, enfim. Contudo, o bom cristão nunca, jamais deve se esquecer que Jesus está avisando que ele ressuscitará, significando que ao final ele sai vencedor. Portanto, sigamos os caminhos ensinados pelo Filho de Deus e tenhamos fé nas palavras citadas de São Paulo nesta reflexão. Pois Deus preparou para os seus eleitos algo que nunca se viu nesta terra. Particularmente, às vezes, fico meditando, imaginando quanta beleza deve existir no céu, no paraíso ou na vida eterna, que são sinônimos um do outro. Não peça a Jesus poderes terrenos, como a mãe dos filhos de Zebedeu na ocasião do evangelho de hoje. Peça algo que seja realmente perene, que seja inextinguível, permanente para toda a sua vida. Peça a Jesus a vida eterna e tenho certeza que, se o pedido for certo, Ele lhe dará coisas ainda maiores já nesta vida presente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.